A maioria dos homens tenta conquistar mulheres com presentes, aparência ou qualquer outra coisa, e é por isso que acabam esquecidos. Mas Maquiavel ia mais fundo. Ele conhecia algo sombrio, algo que a maioria dos homens nunca entende. O objetivo não é ser querido, o objetivo é se tornar inesquecível. Não agradando-a, mas controlando como ela se sente quando você está longe. Neste vídeo, você aprenderá 9 estruturas psicológicas sombrias inspiradas em Maquiavel. Elas são projetadas para desencadear obsessão, sem uma única palavra de bajulação. Sem perseguições, sem performances, sem súplicas por amor. Você aprenderá como se tornar o homem que ela não consegue explicar, mas em quem não consegue parar de pensar. Observe atentamente, porque depois de entender como funciona, você nunca mais jogará este jogo como um homem comum. O poder do medo sobre o amor. Maquiavel tem uma frase que a maioria dos homens ignora. Não porque esteja errada, mas porque é desconfortável. É muito mais seguro ser temido do que amado. A princípio parece cruel, como algo em que apenas um vilão acreditaria. Mas observe com atenção. Não se trata do que as pessoas dizem, mas do que fazem. Observe como as mulheres se comportam de maneira diferente perto dos homens e, de repente, essa frase começa a fazer sentido. O amor pode ser caloroso, suave, compassivo. É a emoção que todos desejamos, mas que facilmente consideramos garantida. Quando o amor está sempre presente, sempre suave, ele perde sua força. Torna-se ruído de fundo, seguro, sim, mas também esquecível. E é aí que a maioria dos homens falha. Eles pensam que o amor é suficiente. Acreditam que se derem mais, demonstrarem mais e se abrirem mais, ela dará valor a isso. Mas o que acontece é que ela para de sentir, porque o que é dado livremente, sem questionamentos, não tem poder. Agora entra o medo. Não o tipo de medo que machuca, não este. Não o controle. Não é violência, é fraqueza disfarçada de força, e as mulheres percebem isso. O verdadeiro medo surge quando os limites de um homem são tão firmes que ela os sente sem dizer uma palavra. Ele não precisa levantar a voz, não precisa discutir, não precisa explicar o seu valor. Ele simplesmente vai embora e esse silêncio a ensina o que as palavras jamais poderão. Esse homem não a persegue, não explica por que está magoado, não implora para que ela fique. Ele simplesmente a deixa sentir a sua ausência, e essa ausência dói mais do que qualquer explosão emocional, porque no momento em que ela percebe que ele está falando sério, o jogo muda. Ela sabe que ele não quebrará as próprias regras para mantê-la por perto. Ela sabe que se o desrespeitar, o perderá, e é aí que a atração se transforma em obsessão. Não porque ele lhe deu demais, mas porque quando seus valores foram transgredidos, ele não estava disposto a dar nada. Isso é medo. Não medo de um homem, mas medo de perder um homem que ela não consegue controlar. E aqui está o segredo psicológico. A maioria das mulheres não é obcecada por ser amada. Elas são obcecadas por um homem que não precisa do amor delas para se sentir completo. É por isso que as mulheres correm atrás de um homem que vai embora. É por isso que elas respeitam um homem que não se curva. É por isso que elas continuam pensando em um homem que nunca se importou com nada. Ele não era mesquinho, ele não era cruel, ele era simplesmente inabalável. Ele tinha algo que 99% dos homens não têm, padrões que não estavam à venda. Então, quando Maquiavel disse que é mais seguro ser temido do que amado, ele não estava rejeitando o amor, ele estava ensinando que o respeito deve vir em primeiro lugar, que o amor sem medo da perda se torna preguiçoso, e que o desejo mais profundo não vem do que você dá, mas do que você está disposto a tirar. Se ela não se valoriza, lembre-se de que ela pode te amar, ela pode gostar da sua companhia, mas se ela não tem medo de te perder, você é substituível. Mas se ela souber lá no fundo que você não vai ficar onde não é respeitado, você nunca mais precisará pedir a atenção dela, porque ela estará lutando para conquistar a sua. Isso não é crueldade, é gravidade psicológica, é atração sombria, e é o poder do medo sobre o amor. Domine a imagem. McAvoy disse certa vez algo brutalmente simples e terrivelmente verdadeiro. Não é necessário ser bom, é necessário parecer bom.
Essa frase quebra o feitiço sobre o qual a maioria dos homens vive, porque desde a infância somos treinados para um certo ritmo. Se você for gentil, leal, trabalhador e honesto, as pessoas o respeitarão, as mulheres o desejarão, o mundo o recompensará. Mas isso não vai acontecer, porque o mundo não vê a sua verdade, ele vê a sua apresentação. Você pode ser leal, você pode ser inteligente, você pode ter valores profundos e intenções nobres. Mas se você tiver uma postura frágil, se você se apresentar com um tom inseguro e energia agressiva, ninguém reconhecerá seu valor, principalmente uma mulher, porque a atração feminina não começa com fatos, começa com percepção. Não com quem você é, mas com como eu me sinto quando estou perto de você. Ela não está analisando sua lógica, ela está observando sua energia. Como você anda, como você fala, como você reage quando é testado. E é aí que o poder da imagem entra em jogo. Não se trata de mentir, não se trata de fingir ser outra pessoa, trata-se de enquadramento. Porque os seres humanos não respondem à verdade, eles respondem ao que parece verdadeiro. E se você não controlar como é visto, outra pessoa, suas emoções, seus preconceitos, seu passado, definirá você por você. Então, o que isso significa na prática? Quando se sentir inseguro, haja como um homem seguro de si. Quando se sentir com raiva, fale como um homem que controla o fogo. Quando quiser beijá-la, não faça nada. Deixe que ela venha até você, porque há poder na quietude, há atração no mistério. Deixe que ela veja 80% de quem você é, deixe o resto para trás. Deixe que a imaginação dela preencha as lacunas, e o que ela criar em sua mente será muitas vezes mais poderoso do que qualquer coisa que você diga, porque o mistério é magnético, e os humanos não beijam o que entendem completamente, eles beijam o que não conseguem compreender totalmente. É assim que a obsessão começa, não por compartilhar demais, mas pelo silêncio, não por convencer, mas pela presença. Então pare de se explicar, pare de tentar ser compreendido, comece a moldar sua imagem, porque em um mundo regido pela percepção, a imagem não é tudo, é um jogo. Seja o leão e a raposa. Toda mulher vai testá-lo, não para machucá-lo, mas para ver se há brechas. Ela mudará o tom de voz, ela se afastará, ela será fria, Depois calorosa, depois fria novamente. Ela dirá uma coisa e fará outra. E tudo isso para ver uma coisa: se você desmorona ou se você se mantém firme. A maioria dos homens nem percebe que está sendo testada. Eles pensam que ela está confusa ou emotiva. Então eles explicam, eles pedem desculpas, eles tentam resolver as coisas com palavras e assim perdem o jogo. Mas Maquiavel já havia dado o modelo séculos atrás. Um homem poderoso precisa ser tanto leão quanto raposa. O leão é o poder, ele não trapaceia, ele não dá explicações, ele cria limites com o seu silêncio, ele domina um ambiente sem levantar a voz. Isso é inteligência. Ele não reage à aposta, ele não revela suas cartas, ele escuta e ataca quando o momento é propício. E aqui está a armadilha em que a maioria dos homens cai. Se você for apenas o leão, forte, direto, enérgico, ela encontrará uma maneira de provocá-lo. E quando você explodir, ela o verá como instável. Seu poder se torna ruído. Se você for apenas a raposa, astuta, eficaz, se você for calculista, ela sentirá seu charme, mas não sua firmeza, e sem essa chama, ela não confiará em você para liderar. Mas se você for ambos, se ela vir força em sua quietude e cálculo em seu silêncio, ela não saberá como prever seus movimentos. E essa incerteza, essa paixão, é o que a cativa mais profundamente do que palavras. Então, como incorporar ambos? Quando ela estiver emotiva, seja observador, não reaja. Deixe que ela teste suas habilidades. Quando ela ultrapassar um limite, seja um leão. Não com raiva, não com ameaças, mas com presença. Uma quietude que diz: este é o meu limite, e eu não vou ceder. Esse é o homem que ela respeita. Não porque você grita, mas porque você não se intimida. Não porque você explica, mas porque você não precisa. Ela não entenderá você brincando, porque você não brinca. Você observa, você espera, você age quando importa. Isso é poder. Não barulho, não caos, mas uma fusão de força e silêncio. Dividir cada mundo.
A mais antiga lei do poder de Maquiavel era simples: dividir para conquistar. Mas não serve apenas para impérios, ela opera silenciosamente na mente humana. Você não controla uma mulher pela força. Você não luta diretamente contra as crenças dela. Você acalma a dúvida e deixa que ela faça o resto. Porque quando ela se sente segura, ela está no controle. Ela sabe o que quer. Ela se sente firme, segura. Qual é o seu objetivo? Não destruir as crenças dela, mas forçá-la a questioná-las. Apenas uma pequena mudança inesperada. Não uma discussão, uma sugestão. Ela diz: eu odeio homens ciumentos. Você sorri, brincalhão? É o que você pensa. Agora ela cria uma frase, uma fissura. Pequena, inofensiva, mas profunda. Agora a mente dela começa a girar. O que ele quis dizer? Eu realmente acredito nisso? Por que isso ficou na minha cabeça? É assim que a divisão começa. Não entre você e ela, mas dentro dela. Quando uma parte dela ainda concorda consigo mesma, mas outra parte começa a questionar. Ela perde o controle da narrativa, e agora é você quem a plantou. Não se trata de controle por meio da pressão, mas sim de controle por meio da tensão psicológica. A maioria dos homens evita isso. Eles se apressam para que ela concorde, para serem aceitos, fazem com que ela se sinta segura, validada, confiante, mas a certeza não atrai. A tensão, sim, porque quando ela está relaxada, quando se sente curiosa, em conflito, desinibida, suas emoções estão abertas, e nessa abertura sua influência cresce. Não lute contra as crenças dela, apenas explore-as uma vez com uma ação. Depois deixe o silêncio fazer o trabalho. Ela vai discutir consigo mesma e, sem nem perceber, você terá entrado na mente dela, não como uma ameaça, mas como um mistério. Essa é a sedução maquiavélica. Não é dominação, não é drama, mas precisão cirúrgica. Poder que não parece poder porque parece curiosidade. E a curiosidade é o gancho que a mantém rondando você, mesmo que você não diga nada. Recompense em doses, puna de uma vez só. Maquiavel disse certa vez: as injúrias devem ser infligidas de uma só vez, mas os benefícios devem ser concedidos aos poucos. Isso não é apenas uma estratégia política, é controle emocional, e funciona melhor nos relacionamentos modernos do que a maioria das pessoas imagina. Eis a verdade. Quando alguém ultrapassa seus limites, você não reage emocionalmente. Você não discute, você não explica, você age. Uma atitude fria e objetiva. Silêncio, distância, afastamento, sem gritos, sem sermões, sem manipulação emocional, apenas a perda repentina da sua presença. E essa ausência dói. Por quê? Porque não há nada contra o que lutar. Ela fica sozinha com seus próprios pensamentos e sua própria culpa. Sua mente começa a girar. O que eu fiz de errado? Por que ele parou de falar? Ele se foi para sempre? E esse silêncio se torna um espelho. Agora vem a recompensa do outro lado, mas não de uma vez. Quando ela é leal, quando ela é carinhosa, quando ela demonstra respeito, você lhe oferece uma pequena e rara recompensa. Um olhar, um sorriso discreto, um elogio que parece genuíno, e depois, nada. Você não a cobre de amor. Você não a faz sentir que você o tem. Você treina o sistema nervoso dela como um cassino. Ela não sabe quando virá a próxima recompensa, então ela continua jogando. É isso que torna o jogo viciante. Não o tamanho da recompensa, mas o momento. Muitos homens invertem a fórmula. Punem com muita frequência, recompensam muito rápido, tornam-se emocionalmente instáveis e previsíveis. Mas você pune uma vez, sem aviso, sem drama, apenas uma linha cruzada e silêncio. E quando ela volta a estar em seu campo de visão, você a recompensa lentamente, apenas o suficiente para mantê-la ávida. Isso não é crueldade, isso é disciplina. Este trabalho é psicologia maquiavélica envolta em controle, porque a dor aplicada rapidamente é lembrada, e o prazer aplicado lentamente é desejado. Agora você não é apenas um homem, você é um sistema que ela não consegue parar de executar. Observe-a atentamente. E então, uma linha. A maioria dos homens olha para o corpo de uma mulher. Um homem maquiavélico observa o comportamento dela. Ele não se distrai com a beleza, não a encara com luxúria, observa com silêncio e precisão. Percebe como ela fala com um homem que respeita e como fala com alguém que controla. Acompanha o tom de voz dela, como a voz se suaviza, como o olhar oscila,
como a postura muda dependendo de quem está observando. Presta atenção em quando ela está atuando e quando abandona a atuação. Sem perguntas, sem elogios, apenas presença. Porque enquanto outros homens tentam entrar em seu corpo, ele já entrou em sua psicologia. E então, quando o momento se abre, nem antes, nem depois, ele solta uma frase. Séria, precisa, sem emoção. Você fala diferente quando ele está por perto. Ou você ri, mas não parece real. Sem julgamento, sem tom, sem sorriso. Então, silêncio. E naquele instante, a realidade dela se transforma porque não era um elogio. Não era algo que ela pudesse ignorar com um riso. Era a verdade, algo que ela não estava preparada para ouvir, de um homem que não pediu sua aprovação. E a mente feminina não esquece momentos como este. Ela o substitui. Pera, como ele sabia disso? O que mais ele está vendo? Eu fui tão óbvio assim? Agora ela não se sente admirada, ela se sente exposta. E não por força, não por pressão, mas por presença. Você não exigiu atenção. Você não lutou pelo controle. Você simplesmente viu o que todos os outros não viram e disse o que ninguém mais teve coragem de dizer. Isso é domínio psicológico. Não é barulhento, não é agressivo. É um poder silencioso que deixa ecos na mente dela mesmo depois que você vai embora. Porque quando você diz aquela única coisa que toca uma parte dela que ninguém nunca notou, você deixa uma marca. Ela vai esquecer os elogios, ela vai esquecer os casos passageiros, mas ela não vai esquecer o homem que viu a máscara dela e a chamou pelo nome. Não para machucá-la, mas para lembrá-la de que você não é como os outros. Você não quer a imagem dela, você vê o sistema por trás dela. E uma vez que ela sinta isso, você viverá em seus pensamentos, mesmo que desapareça do seu lado. Controle através da ausência. Se você está sempre disponível, sempre em sintonia, sempre presente, então você se torna previsível. E previsível é esquecível. Mas quando você desaparece sem aviso, sem drama, sem explicação, você se torna inesquecível. Não porque você a puniu, não porque você a ignorou, mas porque você criou um vazio, e a mente feminina não resiste a um vazio. Ela precisa preenchê-lo, precisa entender o que está faltando e por quê. Quando você se cala, a mente dela começa a falar mais alto do que nunca. Ela repassa a última conversa de vocês, Relembra cada olhar, cada pausa, cada palavra que você não disse. Busca pistas que não existem. Será que eu fiz algo errado? Por que ele não entrou em contato? Será que ele estava apenas fingindo se importar? Agora ela não está gostando da sua atenção. Ela está enojada com a sua ausência, e foi isso que a causou. Porque enquanto a maioria dos homens explica demais, dá demais, fica tempo demais, você desaparece sem um adeus, sem uma discussão. Não para causar dor, mas para criar espaço. E nesse espaço, ela começa a imaginar você. Ela começa a se lembrar de você não como você era, mas como algo maior, mais frio e mais poderoso. Você não é mais apenas um homem, você é uma questão não resolvida, um fantasma de significado incompleto. Isso não é crueldade, é contraste psicológico. Você oferece calor, depois o retira. Você finge presença, depois se refugia nas sombras. E essa mudança, esse choque emocional, atinge mais fundo do que qualquer elogio. Mas ouça com atenção. Você não desaparece por raiva. Você não usa isso como um truque. Você usa isso quando seu valor está sendo subestimado. Porque o momento certo importa. A ausência só funciona quando a presença tem poder. E quando você retornar, imperturbável, inabalável, ela não o receberá com raiva. Ela o receberá com curiosidade e medo. Porque ela sabe que você pode ir embora a qualquer momento e não vai hesitar. Isso não é manipulação, é a gravidade. E a gravidade não persegue, ela a atrai. Então desapareça apenas o tempo suficiente para que ela se pergunte se realmente o teve. Se você quer viver para sempre na mente dela, não seja apenas um homem de quem ela gostou. Seja aquele momento em que o mundo dela mudou. Não um namorado, não um caso passageiro. Seja aquela virada na história dela.
A verdade é que as mulheres não se lembram de todos os homens com quem saem, mas elas nunca esquecem o homem que despertou algo profundo dentro delas. Algo emocional, algo que ela nem sabia que estava esperando para ser visto. Não se trata de dons, aparência ou charme, trata-se de impacto. Diga o que todos os outros têm medo de dizer. Olhe-a nos olhos e nomeie aquilo que ela esconde. Não para envergonhá-la, mas para mostrar que você a vê. Não apenas a aparência, não apenas a beleza, mas a verdade dela. E quando você faz isso, sem fingimento, sem tentar impressionar, você não apenas entra na vida dela, você a reestrutura. Freud disse certa vez, a memória emocional molda o desejo. As pessoas anseiam por aquilo que as marca emocionalmente. E McEvoy entendeu que o homem que controla a história, ele controla a mente. Então, controle-a, não forçando, mas tornando-se o capítulo que ela não pode reescrever. Talvez você tenha sido o primeiro homem que não atraiu, o primeiro que estabeleceu um padrão e realmente se afastou quando ele foi ultrapassado. Talvez você tenha desafiado suas crenças, a feito parar para pensar, a feito questionar quem ela era, e então você se foi. Não amargurado, não implorando, apenas se foi. Mas não completamente, porque na mente dela você permaneceu. Você se tornou o homem ligado à transformação dela, e esse tipo de presença não desaparece com o tempo. Ela pode seguir em frente, ela pode rir, ela pode até esquecer seu nome em voz alta, mas ela nunca esquecerá a versão de si mesma que nasceu depois de você, porque em seu mundo secreto, por trás de cada sorriso, há uma lembrança que sussurra: ele me mudou. E uma vez que você se torna o ponto de virada na história de uma mulher, você não precisa lutar por espaço em seu coração. Palavras finais. O controle começa aqui. Para sermos claros, não se trata apenas de frases de efeito, não se trata de truques, não se trata de cantadas. São estruturas psicológicas projetadas para acionar mecanismos ocultos no âmago da mente feminina. Mecanismos que a levam da lógica à obsessão, do controle ao desejo. A maioria dos homens tenta chamar a atenção dela. Eles brincam, eles provocam, eles se apresentam. Mas o que você está construindo aqui é presença. O tipo de presença que não apenas a faz rir, faz com que ela pare, pense, sinta, mesmo que ela não queira. Você não está aqui para entretê-la. Você não está aqui para provar nada. Você não é o fã número 1 dela, o seguidor número 1 dela, ou o terapeuta número 1 dela. Você é o homem que desloca o centro de gravidade dela. Não gritando, não implorando, mas dizendo aquela única coisa que penetra suas defesas e a deixa ali. Você cria silêncio, você cria mistério, você cria um espaço na mente dela que ela não consegue preencher com mais nada. Isso não é delicadeza, isso é precisão. E a maioria dos homens nunca entenderá isso, porque são tão viciados em aprovação que não conseguem enxergar a estrutura por trás da emoção. Mas se assistir a isso despertou algo dentro de você, se um instinto profundo despertou em você, então isso não é apenas um vídeo, é um sinal. Um sinal de que você cansou de jogar o jogo como todo mundo, que você cansou de implorar por amor, afeto ou atenção, que você está pronto para construir sua própria força em vez de buscar validação. Então, é isso que eu quero de você. Se esta mensagem tocar algo realmente profundo dentro de você, comente abaixo com a palavra controle. Uma palavra, sem explicações. Isso me diz que você não está aqui para se entreter, você está aqui para alcançar o poder. E se você está pronto para aprender a profundidade disso, se você quer dominar a atração, o poder e a dominância emocional em silêncio, então inscreva-se agora, porque o que vem a seguir não vai te mostrar como conquistá-la, vai te mostrar como se tornar o tipo de homem que não precisa ser conquistado.